Hora da gente... vai ter que ter participação, minha gente. A gente vai falar de um sentimento que às vezes a gente esconde porque a gente tem vergonha de sentir. A gente vai falar mais especificamente da raiva. Ela faz parte do espectro de emoções humanas, sendo uma reação completamente natural em alguns momentos, né? Afinal de contas, será que a gente vai concordar com tudo sempre na vida e vai ficar sempre sorrindo? É frequentemente considerado uma emoção negativa, por ser desagradável e poder causar prejuízos. Tem gente que acelera o coração, fica estressado, dá dor de cabeça, passa mal. Já ouviu alguém falar assim, tô passando mal de raiva? E eu já ouvi. Mas sentir raiva é importante, você sabia? O que faz você aí de casa sentir raiva? Responde pra gente e vai mandando pro WhatsApp. Já parou pra pensar? A gente vai ver agora o que algumas pessoas falaram sobre isso. Me faz sentir raiva, muita raiva mesmo, em relação aos animais, né? Pessoas que maltratam animais, eu sinto muita raiva. Eu não entendo porque as pessoas fazem isso. Pessoas injustas também, né? Pessoas que cometem injustiça com as pessoas também, me dá um sentimento de raiva muito grande. E pessoas que maltratam idosos também, né? Eu acho que nossos pais, nossos avós, a gente aprende muito com eles e a gente acha que não deveria maltratar eles. A gente depende muito deles e tudo que a gente sabe hoje vem deles, né? Então acho que todo mundo deveria respeitar todo mundo, né? Então acho que a falta de respeito, eu fico muito chateada e muita raiva. Eu já pensei sobre isso e já conversei também sobre isso. E no meu caso, a maioria das vezes que eu sinto raiva é por frustração. A gente fica frustrada com uma coisa e aquilo a gente transforma em raiva. Então, é uma coisa que a gente, né, é controlável, porém a frustração, se ela vier, para mim, ela ainda me faz raiva. O que eu sinto raiva é ver as coisas erradas, né? Tipo, no trabalho, no trânsito, né? Então isso aí me deixa um pouco com raiva, né? Então, ou quando você vê alguma coisa errada na rua, né? Um descaso com as pessoas, né? Isso aí me deixa um pouco com raiva, né? A falta de colaboração, né? De outros motoristas, ou talvez até de pedestre, né? Que atravessa na frente, né? Então aquilo na hora dá aquele momento assim, né? Não uma raiva, mas assim, poxa, podia esperar um pouquinho e tal, né? Então, seria isso daí, entendeu? Mas a gente vê que ele dá uma boa controlada na raiva dele ali, né? A questão que a gente vai refletir agora é o que a gente faz quando a gente sente raiva. Quem nos ajuda nessa reflexão? Respira. É a psicanalista clínica Natália de Paula. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Prazer. Muito obrigada. Primeira o prazer vez. é meu. Seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Que não fique com raiva da gente, Não por fique favor. com raiva da gente. De maneira nenhuma. Antes da gente começar a pauta, eu já vou fazer essa pergunta pro Léo também. Boa. O que te dá raiva, Leonardo? Mas só com esse tempo, né? É pouco tempo. Na verdade, o que me dá mais raiva é grosseria. Sim. A grosseria me desperta uma grosseria que é absurda, Você quer reagir, incontrolável pra mim, assim. Porque eu tento não fazer grosserias. Sim. E quando eu recebo grosserias, eu fico com muita raiva. Isso pra mim, uma das poucas coisas que me tira do eixo é a grosseria alheia. Pra mim é terrível. Você é? Eu acho que descaso, detesto gente que faz um descaso de algo importante, de tarefas, de falta de responsabilidade. Isso me deixa muito irritada, muita raiva e acho que injustiça. Ver algo errado na minha frente, né? Situações como a gente viu ali, acho que isso me deixa com muita raiva, assim. Sim. É normal a gente sentir raiva, doutora? Sim, Abi, Léo. O que acontece? Como vocês muito bem falou no início do programa, a raiva, ela é uma emoção natural do ser humano, né? Assim como a tristeza, a alegria, o medo, a frustração, né? Então, ela é normal de sentir. Nesses casos, quando muitos falaram, eu fico frustrado, me dá raiva. Quando nós somos ameaçados, nós sentimos a raiva. Então, ela é normal, ela é uma emoção que faz parte do ser humano. Porém, a maneira que eu vou lidar com a
raiva, né? E como eu reajo a essas emoções, aí sim elas vão ser benéficas ou maléficas. E até certo ponto, sentir um pouco de raiva nos impulsiona na vida, né? A mesma coisa do medo, o medo em excesso, mas o medo também, ele nos protege de que nós façamos algo perigoso, corramos algum perigo de vida, né? Então, assim como o medo, a raiva também é uma emoção extremamente necessária para a nossa sobrevivência. Até porque é bem o que a gente fala, né? Se a gente não sente raiva ou irritação em alguns momentos, a gente vai concordar sempre com tudo. Inerte, né? É inerte, exato. E não é bem assim, Sim. porque infelizmente, né, nem tudo é assim na vida, né? Claro, com não certeza. É um equilíbrio. E quando a gente fala de como lidar com a raiva, teve até uma reportagem que saiu há um tempo atrás, eu não sei se você viu, acho que foi nos Estados Unidos, que eles estavam pegando computadores e quebrando tudo, Sim, e jogando, sim. e tem gente que quebra copo no chão. Como que a gente consegue lidar com esse sentimento? Porque muitas vezes também as pessoas escondem a raiva, seguram a raiva por medo de não Sim. agradar, Sim. né? Por insegurança, às vezes vou perder meu emprego, né? Chega a pensar um pouquinho para dar aquela segurada. Mas também pode fazer mal, né, doutora? Como é que a gente pode lidar com ela? Exatamente. Tem muita gente que tem vergonha, né, de sentir raiva. E aí acaba escondendo, fala, mas eu vou sentir raiva, principalmente quando envolve família. Ai, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, enfim. Então, o importante é a gente primeiro entender da onde vem a raiva, né? Conseguir daquela, quando a gente fala, respirar fundo, realmente. É respirar fundo e perceber de onde está vindo. Será que é de um gatilho anterior? Se é de alguma coisa que está lá acontecendo na minha infância ou na minha adolescência que me faz lembrar algo nesse exato momento e aí a minha reação é exacerbada porque eu trago isso anteriormente, né? Então, olhar isso afeta o quê? Os meus valores e os meus princípios, então é por isso que isso me machuca tanto. Então, quando acontece alguma coisa, né, na nossa vida, a gente consegue parar, ter essa consciência, refletir, falar, nossa, olhar para dentro, por que eu estou sentindo tanta raiva? Por que isso me incomoda tanto? E aí você começa a ter essas ferramentas do respirar, do pensar sobre, do lembrar, sair para tomar um ar, refletir para que você não reaja, devolva na mesma moeda, às vezes, ou tenha uma atitude muito exacerbada, além daquilo que deveria, e aí provocar uma situação até pior do que a que você já está enfrentando. Sempre é pior, né? Assim, Sim, você para pensar, claro. uma pessoa tirada, né, Do sério, né? do sério, né, do prumo, parece que é muito pior do que aquilo que te causou a raiva. Parece que você quer descontar um dobro quase para a pessoa, né? E a gente vê, por exemplo, até falou de empresas de trabalho, a gente vê essas empresas mais modernas hoje que controlam muito bem esse... Sim. Controla muito bem, enfim, eles controlam um pouco melhor, né, podemos dizer. Sim. Tem lá a sua mesa de ping-pong e tal, tem muita conversa, massagem, ginásticas. Como é que a gente pode transferir isso para nossa casa também, doutor? Olha, nós podemos sim, gente, coisa básica. Chega em casa, toma um banho relaxante, né, que deixa a água gostosa cair, respira, meditação. É muito bom, uma música tranquila, uma caminhada, né? Tudo isso faz com que nós fiquemos mais relaxados, que o nosso sistema nervoso fique mais calmo, mais tranquilo. E aí volta a questão da consciência. Muitas vezes, né, às vezes você está caminhando, você sai para caminhar, quanta coisa você passa a refletir numa caminhada, você olha a natureza, o contato com a natureza para o ser humano é fundamental. Um passeio de bicicleta, o sorriso de uma criança, o brincar com o filho. Então, tudo isso nos ajuda nesse controle diário do estresse. Então, é importante, né, aquele momentinho de fuga. Então, fala brincando, né, da sinuca na empresa. Enfim, aquilo é um momento de distração, aonde eu deixo o estresse mesmo, a raiva em si, esvair por aquela atividade gostosa e consigo voltar para o meu centro de tranquilidade. O desabafo também ajuda, doutora, porque às vezes, eu acho que é uma mistura, né? A raiva, acho que para mim, às vezes ela se confunde um pouco com a irritabilidade, com você não inconformado com as situações, né? Então, assim, você fala, não, eu não aceito isso, eu não acho isso correto. E às vezes você precisa desabafar com alguém, porque parece que a sua cabeça fica a 1000 por hora, você segura para não ter a reação, mas não adianta você só fazer essas coisas, porque parece que você quer ouvir a opinião de alguém, você quer que alguém te ouça também. Isso é importante, doutora? Muito, muito. Nós falamos dentro da psicanálise que o falar, ele é terapêutico, né? O falar é a cura. Então, a partir do momento que eu estou
estou falando, eu realmente estou colocando aquilo para fora. Né? Nós falamos, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso falar com alguém. Sim. É exatamente essa sensação, eu estou falando. E a partir do momento que eu falo, eu vivencio aquilo, eu vou refletindo, eu ouço a outra pessoa. Então, eu acho muito importante dar, né, uma dica aqui para o pessoal, é que assim, quando alguém está falando, quando alguém está conversando, principalmente na hora da raiva, a gente já escuta, já pensando no que vai responder. Sim. Então, você mal ouve o que a pessoa está falando e, às vezes, você gera uma discussão porque você não ouviu já pensando no que ela ia falar. Então, escute, tenha a escuta atenta, né? Ouça o que a outra pessoa está te falando. Às vezes, a pessoa acabou de falar que ela não gosta que você faça aquilo, que ela fica com raiva e você não ouviu porque você já está pensando em rebater. E aí, dão as confusões. Então, tanto o desabafar quanto o ouvir, eles são muito importantes no nosso dia a dia. Esses aplicativos também de trocar mensagem também são, às vezes, são um problema, né? A gente não consegue expressar o que a gente está querendo dizer naquele momento, né? Exatamente. E aí ou você recebe algo e fala assim, não é possível que a pessoa escreveu isso para mim, Exatamente. ou você escreve alguma coisa que você não quer dizer aquilo e tal, Sim. e a pessoa encara de uma outra forma. É mais ou menos isso? Exatamente, porque cada um tem a sua interpretação, não tem o tom de voz, né? Então pode ser interpretado da maneira que cada um carrega aquela história dentro de si, né? Carrega os seus traumas, carrega os seus pesos, as suas atividades diárias. Então às vezes você não tá num dia bom, você pega ali uma frase meio torta, você fala, caramba! Às vezes você tá num dia melhor e aí você lê a mesma frase e você fala, não é bem por aí. Não é bem por aí. Tá tudo certo. E, doutora, existe essa coisa que eu brinquei ali, né? Porque eu já ouvi muito. Eu estou doente de raiva. Quando a gente tem essa expressão, a gente quer dizer que a gente está com muita raiva, que tá, né, está furioso. Mas esse doente de raiva, ela hoje, se a gente for pensar bem nas doenças emocionais, ela faz muito sentido. Sim. A gente pode ficar doente de raiva em relação a uma depressão, uma ansiedade, né? Um AVC. Tem gente que briga e passa mal e vai para o hospital, por exemplo. Isso pode acontecer? Sim, sim. A raiva ela pode trazer tanto problemas físicos quanto problemas de ordem de saúde mental. Os físicos a gente pode destacar aqui aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, gastrointestinais, né? Verdade. Gastrointestinais e baixa imunidade. Então, são alguns das questões físicas. Nas questões mentais, ansiedade e depressão são, assim, os maiores que a gente pode ver envolvidos com a raiva. E isso pode dizer tanto no estar doente de raiva, de estar furioso, quanto no segurar a raiva, doutora? Porque, né, o que o segurar a raiva também faz com a gente? Sim, sim. E, na verdade, são os mesmos pontos, né? E além do segurar a raiva, né, quando você coloca para fora e você sente raiva, você ainda põe para fora. A hora que você segura, ainda vem a frustração. E aí você tem aquele pensamento ruminante, insônia, você fica pensando, ai, por que eu fiz? Por que eu não falei? Ai, que raiva! E você não leva a vida para frente. Então, além disso, você começa a se isolar. Então, tem os problemas também socioemocionais. Eu começo a não fazer as atividades que eu gostaria, porque eu só penso naquilo, eu fico com aquela frustração, me sinto mal, não aproveito os momentos. Então, a raiva, ela realmente engloba, né? Tanto as questões físicas, mentais e sociais. Então, é importante a comunicação, né? Nós falarmos abertamente o que é bom e o que não é, colocarmos os nossos limites e aprendermos quais são os nossos limites. A partir do momento que eu me autoconheço, né, eu sei dizer para o outro, olha, você me desculpa, mas hoje não é um dia bom para a gente conversar sobre isso. Sim, não é? Isso é maravilhoso. Sabe, mas tem uma palavra, doutora, Sim. que eu acho que é a pior palavra para se usar para quem está com raiva, que é a calma. Sim. Calma! Doutora, por que acontece isso? Eu tô calma, eu tô calma. Por que acontece isso com essa palavra que desperta essa Você fica com mais raiva, né? Mais raiva Exatamente, ainda. porque a gente fala aquele gatilho, né? Então a pessoa acha que o que você está sentindo é desnecessário. Quando você fala, calma, não, mas espera aí, eu estou sentindo, é um sentimento. Então não me fale para ficar calma, eu não gostei dessa atitude, né? Então por isso esse gatilho do calma nos faz sentir mais raiva ainda, porque eu quero ter o meu sentimento validado. Eu quero que a pessoa entenda, né, que aquilo não foi legal para mim, que essa atitude, ou essa palavra, ou essa questão me incomodam e tocam em situações que para mim não são legais. Então eu tenho que respeitar o outro, mas eu também preciso dizer para o outro aquilo que não me agrada.
E a gente está falando, por enquanto, de uma raiva pacífica, acredito eu, né? Sim, sim. Porque existem as raivas que a gente já viu e vê sempre na TV, que é a raiva que acaba a pessoa, né, batendo uma na outra, né, cometendo até crimes com a outra pessoa por raiva. Sim. Quando a gente fala que as pessoas tem gente que fala assim, o fulano, ele é meio raivoso, parece que ele já tem uma cara de raiva. Isso tem muito a ver com a pessoa, né? Porque a gente estava falando de gatilhos. Sim, e sim. você falou um pouquinho de ameaça. A gente poderia dizer que as pessoas mais raivosas são pessoas um pouco inseguras? Sim, são pessoas mais inseguras e normalmente são pessoas em que o desenvolvimento cerebral das emoções na infância, ele não foi lidado de uma maneira correta, vamos dizer assim. Porque a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. O nosso cérebro, para vocês terem ideias, ele está maduro mesmo, essa parte concreta aí das emoções, racional e emocional, aos 25 anos. Nossa, demora, né, pra gente amadurecer. Para nós amadurecermos. Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem esse desenvolvimento, falando das emoções, descrevendo as emoções, sabendo o que elas são, o autoconhecimento, o que cada atitude provoca em mim, eu vou ter esse tipo de reação descontrolada. Porque quando eu sou ameaçado, é aquela história da luta ou fuga. Se eu estou na frente do leão, ou eu vou lutar com o leão, ou eu vou fugir. Então, esse exemplo que você deu, que a pessoa vai para a agressividade, que ela parte para questões mais extremas, o que está mandando no cérebro é essa parte cerebral que a gente chama, que vem para luta ou fuga. E aí o raciocínio, ele cessa. E aí eu só ajo pelo impulso. Então, quando eu falo, eu tô cego de raiva, eu não vi que eu fiz aquilo. Realmente, a pessoa fica cega com a parte da racionalização e age por impulso. Aí vem a culpa depois. Exatamente, exatamente. Exato. Raiva é um sentimento complicadíssimo, né? Sim, ele é muito complexo. E eu acho que é por isso que é legal a gente falar isso para as crianças, né? Porque a gente tá falando, né? Você cresce, de repente você segurou aquilo, e quando é criancinha, o que geralmente a gente vê? Quando ela não gosta de algo, o que ela faz? Assoca a mão, não é? Verdade. Até o pai fala, opa, não é assim, né? Sim. E é importante a gente fazer isso, porque ela é por impulso, impulso na criança. Você ensinar a criança a canalizar a raiva. Hoje nós estamos falando aqui do adulto, quais são as ferramentas, mas eu posso ensinar isso para a criança. Então ela não vai bater no outro, ela não vai, né? Mas ela pode falar, olha, vamos correr. Vamos pular, você tá com raiva, vamos dar um pulinho aqui para extravasar isso, para você ficar bem, né? Então é importante e que a gente nomeie para a criança, filho, isso que você está sentindo é raiva, isso é tristeza, isso é saudade, porque isso eu estou desenvolvendo esse cérebro. Muito interessante, boa. né? Doutora, só para fazer uma pergunta, Claro, na verdade, por um pouco favor. fora do... Não é dentro do assunto, mas um pouco Sim. fora do que a gente está falando. É sobre um filme. Um filme da Perfeito. Disney chama Divertidamente. Ah, maravilhoso. Eu sempre tive essa curiosidade para perguntar para um profissional. sim. O filme coloca a raiva no lugar correto mesmo? Porque eu acho tão incrível a transformação da raiva da criança, da raiva do adolescente e da raiva do adulto, onde a gente consegue controlar um pouco mais a raiva. É aquilo mesmo, doutora? É aquilo mesmo, gente. É um filme maravilhoso. Quem não assistiu ainda, nós indicamos aqui Divertidamente. E é exatamente isso, porque foi o que eu falei sobre o desenvolvimento cerebral, né? Então, a criança, ela não tem essa maturação. O adolescente, ele começa a ter, aí o adolescente tem aquela bomba de hormônios, mas ele já passa a ter mais consciência do que é a vida, dos limites, do que eu posso, do que eu não posso, do limite do outro, né? Aonde está o meu, aonde está o do outro. E aí, a maturação vem realmente na fase adulta. E aí depois do que nós falamos dos 25 anos. E para alguns nem vem, né? Tem alguns que demoram muito para amadurecer. Para lidar com as emoções, para lidar com a raiva. Então, realmente é um aprendizado ao longo da vida, né? Nós estamos sempre aprendendo. Com certeza. Por isso que, mais uma vez, né, a gente sempre dá as mesmas receitas e se for pensar até para nossa própria mente, né? O lance do exercício físico, da atividade, porque gera disciplina, você sabe lidar com frustração, com raiva, com tristeza, com alegria, porque é uma competição, né? Libera hormônios, neurotransmissores que vão dar o prazer, a alegria, né? Então, uma boa alimentação, o sono é muito importante, né? Quem não fica irritado, né? Com sono, exaustão, então o sono é muito importante. Uma alimentação, alimentação balanceada, exercício físico, você melhora num todo. A gente fala da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, então é importante olhar para
para todos esses setores. Adorei, doutora. Muito bom. Volte mais vezes, porque ela vai falando devagar e a gente nem fica com raiva aqui. Não dá raiva que é curto o tempo. Se eu tivesse mais 1 hora de programa, ia ser Mas legal. não, doutora. Dá uma raivinha, mas tudo bem. Volte Obrigado, sempre. doutora. Espero que você tenha gostado. Com certeza eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Sempre Quando nosso. quiserem, estarei de volta. O prazer é nosso. Você de casa aproveita para seguir a doutora, falar que viu a doutora aqui no Santa Receita, ó, @nataliadepaula.parental. Isso mesmo, né, doutora? Isso mesmo. Perfeito. Obrigada. E também Obrigada tem o a Na vocês. Sua Psique? Isso, na sua psique. Na Sua Psique. Anota Ó, aí, galera de anota casa. aí, Anota viu? aí. Que é bom, Beijo, doutora. ótimo final de Obrigado, semana. viu? Prazer. É, minha gente, relaxou, Carmo? Deu uma relaxada, deu uma Não tinha relaxada. aquele quadro do Chico Anísio? Que ela assim, Carmo? Eu acho que era do Chico Anísio, não é? Mas eu falei do filme porque o filme é incrível. É um filme infantil, não, é porque é um filme que fala muito sobre a mente. Se você né? tem maturidade, você vai entender ele muito mais amplo. Com certeza, não é? com certeza. O filme é mesmo. muito legal. Eu preciso muito legal, rever, sabia? Eu já vi várias vezes, né? Vou ter que rever de novo muito em breve, depois do nascimento das minhas pequenas, eu vou ter que ver de novo.